Boa noite a todos. Estamos aqui diretamente da página do Facebook do Centro Espírita 3 de Outubro de Varginha, Minas Gerais, para falar sobre a segunda parte do capítulo 9 do livro que nós estamos estudando, Evolução em Dois Mundos, que fala sobre evolução do cérebro. Como o tema era muito extenso, nós iniciamos o estudo do capítulo na semana passada e vamos hoje finalizar. Vamos iniciar com uma oração, pedindo espiritualidade superior, pedindo a Deus, aos nossos mentores, a Jesus, que possa iluminar as nossas mentes, que possa abrir os nossos canais de entendimento, para que tudo que seja dito aqui possa ser utilizado na nossa vida prática, possa ser utilizado para nós compreendermos melhor o mundo em que vivemos, o corpo que habitamos e tudo que foi dado por Deus para nós, tudo que foi emprestado por Deus para nós, para que nós pudéssemos ter essa encarnação na Terra e vivenciar todas as experiências em prol da nossa evolução. A gratidão a todos que estão nos assistindo agora, presencialmente, ao vivo, aqueles que vão assistir depois, quando tiver gravado, pessoas encarnadas, desencarnadas, do Centro 3 de Outubro, de outros centros espíritas, pessoas não espíritas e simpatizantes também, dessas reflexões que fazemos aqui agora sobre o estudo do livro. Assim é, que assim seja. Então, vamos iniciar o estudo da obra, da segunda parte da obra, Evolução em Dois Mundos, uma obra que foi enviada por André Luiz e psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira. Nós vamos, então, para a segunda parte do capítulo 9, Evolução e Cérebro. Utilizaremos a bibliografia que está exposta aí para poder contribuir com o entendimento do capítulo. Hoje nós vamos falar sobre a formação dos sentidos. Vamos só retomar algumas questões da semana passada. A formação do cérebro ela foi iniciada com os animais, os peixes, evoluindo para os répteis, até chegar nas aves, e para vir até, então, aos mamíferos e vir para o homem também. A gente percebe, com o estudo dessa obra, que tudo que foi feito na Terra, desde a sua formação, é minuciosamente planejado pela espiritualidade superior. André Luiz deixa claro para a gente que existem arquitetos, né, de Jesus, espíritos iluminados, espíritos de luz, a quem Jesus delegou a tarefa de ir arquitetando, ir trabalhando esse progresso da Terra. Esse progresso que é também contínuo, não tem um fim. Então, nessa obra, ele mostra exatamente isso, desde a partícula menor, formada na Terra, até a partícula as partículas que formam o homem. E aí, ele falou sobre o cérebro e falou também que a formação do cérebro foi feita minuciosamente e que no centro do nosso cérebro tem a glândula pineal, que é essa glândula, deixa eu voltar aqui, que fica aqui, se a gente vê aqui na direção os olhos aqui. O médico, Felipe de Oliveira, sempre diz que se a gente pudesse colocar o dedo aqui no meio dos nossos olhos e afundar, a gente ia encontrar a glândula pineal. E essa glândula ela tem um funcionamento muito importante, principalmente para as questões de mediunidade, porque é através dela que nós recebemos do universo, do cosmos, dos astros, das estrelas e também da Lua, as influências, né? Nós somos influenciados diretamente por todo o universo que fazemos parte dele. E também recebemos todas as questões mediúnicas por aí, as comunicações que acontecem nos fenômenos mediúnicos vão ocorrer através do centro de força coronário, que vai enviar a mensagem para a glândula pineal, que vai enviar para o centro de força frontal e vai distribuir, então, para todo o nosso cérebro e aí para todas as células do nosso corpo. André Luiz diz que não existe nenhum pensamento que não fique gravado em cada célula do nosso corpo. Então, a gente precisa trabalhar para vigiar os nossos pensamentos, para que as células do nosso corpo tenham pensamentos positivos gravados, mais do que negativos, né? A gente acaba, no mundo, tendo esses pensamentos positivos e negativos que vão variando. Então, a gente precisa estar sempre nessa questão do orar e vigiar a nós mesmos, para podermos, então, ter pensamentos elevados e poder trabalhar esses pensamentos de uma maneira efetiva.
Então, no cérebro, a gente tem aí a glândula pineal, que é uma glândula super importante para essas questões mediúnicas e de contato com o universo, com o cosmos. A medicina atual sabe que essa glândula, né, estudando essa glândula, que ela regula toda a questão da puberdade, a questão da menstruação, a questão da gravidez, que vai ser de acordo com as fases da Lua, né? Tanto a menstruação quanto a gravidez da mulher vai ser de acordo com as fases da Lua. Então, a Lua tem uma influência direta nessa questão aí, e a glândula pineal é que capta tudo isso para poder, então, o corpo compreender isso daí. Hoje, nós vamos falar sobre a questão da formação dos sentidos. Os sentidos que nós utilizamos para poder lidar com a natureza, para poder lidar com as pessoas que estão ao nosso redor, para poder lidar com os nossos sentimentos. Sejam esses sentimentos de amor, de raiva, de ódio, os sentidos vão nos proporcionar o contato físico, né, com as coisas que estão ao nosso redor. Então, sob a orientação das inteligências sublimes, cada sentido se instala em organização especial, formada de vários aparelhos e implementos. É na construção do corpo dos animais superiores pelos arquitetos divinos acontece a estruturação dos sentidos no momento de grandiosidade da vida. Então, assim, os sentidos nos foram dados de presente para a gente poder lidar com tudo que está ao nosso redor. O tato, sentido cutâneo, especial. A principal ferramenta é a pele, superfície receptora, com várias terminações nervosas que se comunicam com o cérebro para preservar a vida. Nós vimos também, no encontro anterior, que a criação dessas terminações nervosas, elas foram fundamentais, e que o cérebro ele envia rapidamente comando, né, para essas terminações nervosas para o cérebro, para que rapidamente a gente tenha reflexos, né, bem rápidos, para poder, por exemplo, se ligar de um lugar quente. Então, a gente põe a mão no lugar muito quente. E aí, se a gente fosse pensar, eu estou colocando a mão no lugar quente, já teria queimado. Então, ao tocar o lugar quente, o reflexo nervoso já vem e já vai, o cérebro já manda de volta o comando, tira a mão, né? Então, essas terminações nervosas, elas também vão possibilitar esse sentido, que é o tato, que é sentido pela pele, né? As nossas mãos, elas têm essa percepção maior do tato, né? Mas a gente sente na pele como um todo essa questão também. O olfato, elaborada na esfera física e extrafísica, define a qualidade e a propriedade das substâncias odoríferas. Epitélio olfatório, células olfativas basais e de sustentação, glândulas de Bohm, produção de muco, que facilita a discriminação dos odores. O olfato ele é captado pelo nosso nariz, né? Existe uma mediunidade específica que é olfativa, aquela mediunidade em que o médium ele sente o cheiro, por exemplo, de espíritos que estão ao redor, ou numa mesa mediúnica, o médium sente um cheiro, por exemplo, de fumaça. Aí ele fala, eu estou sentindo um cheiro de fumaça. Aí o médium vidente fala, nossa, mas tem uma mata pegando fogo, tem um espírito X pedindo socorro. Então, às vezes, através do olfato, você capta situações, você capta presença de pessoas, né? Ele também tem essas faculdades mediúnicas afloradas. O tato também, né? A gente passou no tato e não falou. Tem pessoas que sentem o toque, né? É mais raro, mas tem pessoas que sentem o toque dos espíritos, enfim, é uma mediunidade um pouco mais anímica, mas ele sente. O olfato, então, a gente sente esses cheiros mediúnicos e também os cheiros que estão aí dentro do campo da matéria. Então, a gente tem as duas funções. O paladar, sentido associado ao olfato, define o gosto das substâncias, elegendo as boas e, eventualmente, evitando as indesejáveis.
O paladar está ligado ao olfato. As pessoas que têm pouco olfato, elas têm pouco paladar. São dois sentidos interligados. Então, assim, o cheiro das coisas faz a gente também sentir o gosto, né? Às vezes, quando a gente está sentindo um cheiro que agrada muito a gente sente, por exemplo, um cheirinho de comida sendo feita, parece que a gente já está sentindo o gosto, porque esses corpúsculos gustativos, eles estão aguçados, e a gente já vai, né, imaginando aquele gosto que aquele cheiro traz para a gente. Então, são dois sentidos que são bem próximos e são associados. Eles são associados às glândulas salivares, fazem um registro das substâncias. A visão, pela recepção da luz, identifica e permite a constituição das imagens. E a mente incorpora as interpretações que lhes são próprias e analisa-as, plasmando observações para o arquivo da memória e da experiência. Retina, impulso nervoso, vias ópticas, cérebro. Então, a gente tem aqui toda, né, a composição desde o olho mais externo até ele chegar ao cérebro aqui. A visão ela é bastante complexa, né? A gente tem uma estrutura bastante complexa no olho de lentes, vamos dizer assim, né? Se a gente pensar de lentes que o próprio olho tem para poder fazer as inversões, para poder enxergar de modo perfeito aí tudo que está ao nosso redor. Audição, órgão complexo, dividido em 3 compartimentos. Encontramos as células evoluídas dos órgãos do corte através da mente. Realiza a seleção dos valores atinentes às sensações de tom, intensidade e timbre. Vibrações sonoras, vibrações nervosas, estímulos nervosos, e vai chegando ao cérebro. A gente tem aqui toda a composição do ouvido até chegar lá no cérebro. Então, o ouvido externo, que é esse que a gente tem aqui, que a gente toca, né? Desde aquilo que a gente chama de orelha até lá na cavidade mais anterior, que é o canal auditivo. O ouvido médio, que tem lá o martelo, a bigorna e o tímpano. E o ouvido... e o estribo também. E o ouvido interno, que tem a cóclea. E aqui o contato dele, né, no nervo auditivo, com o córtex cerebral, certo? A audição é muito importante, todos os sentidos, né? Um sentido ele tem uma relação com o outro, e a gente sabe que, por exemplo, quando uma pessoa tem um problema com um dos sentidos do corpo, esse problema pode fazer com que um outro sentido fique mais aguçado, né? Porque a gente precisa de todos os sentidos para poder viver, mas quando falta esse sentido em alguém, um outro se aguça mais, e isso vai dar para aquela pessoa essa normalidade na vida, e mesmo que seja uma normalidade diferente da nossa, mas para a vida dela vai se tornar uma normalidade. Então, ela vai ter outros sentidos sendo mais aguçados. Somos sensibilizados por estímulos externos que desencadeiam percepções cerebrais de vários matizes. Então, por exemplo, um som externo vai entrar nos nossos ouvidos e vai fazer com que a gente tenha uma percepção, uma visão de uma paisagem bonita, de uma pessoa bonita, de algo que seja resplandecente aos nossos olhos, vai entrar pelos nossos olhos e vai trazer um sentimento e uma percepção interna a nós. Um cheiro pode trazer uma memória do passado e vai fazer toda uma lembrança aflorar na nossa mente. Ou um cheiro de uma comida vai fazer com que a gente sinta vontade daquela comida, mesmo que sem a gente estar com fome efetivamente. Então, assim, é isso que ele está dizendo. Os estímulos externos, eles vão desencadear percepções cerebrais de vários matizes. As cores, que são percebidas pela visão, os sons, pela audição, os sabores, pelo paladar, os afetos geram em nós sensações que despertam desejos, criam ideias e organizam pensamentos que expressamos pela linguagem.
Então, assim, tudo isso vai trazer para o nosso cérebro determinado tipo de entendimento. E isso vai gerar em nós ideias e pensamentos. Os pensamentos geram a nossa ação. E essa ação, muitas vezes, é expressa pela linguagem. Então, percebam como é importante, como são importantes esses sentidos para que a gente possa se expressar no mundo, né? Eles vão trazer o que está de externo para dentro da gente, para que a gente possa, então, ter uma ação de acordo com aquilo que a gente está percebendo do que está entrando pela visão, pela audição, pelo olfato, até pelo sentido, pelo tato. Pensamento é energia, que expressa nossos desejos. E é muito importante, né, a gente ter bastante atenção com a questão do pensamento, porque o pensamento, sendo energia, ele não tem tempo e espaço. Ele viaja por tempos e espaços, e ele também demonstra a energia que a gente está trazendo para quem está perto de nós, certo? Então, um pensamento negativo para uma pessoa, por exemplo, que desencarnou por causa de uma situação lá do passado, vai levar essa energia negativa para essa pessoa desencarnada. A gente sabe que a vida continua, ela é um contínuo, não é porque a pessoa desencarnou que ela não vai mais sentir nada. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Essa experiência sensorial nos permitiu desenvolver reflexos, hábitos e instintos, automatismos, discernimento, raciocínio e, finalmente, a inteligência e a consciência de si mesmo, num processo evolutivo do ser unicelular ao homem com seus bilhões de neurônios. Então, pensem bem nisso aí, né? A essência sensorial permitiu que a gente desenvolvesse toda essa inteligência que a gente tem, através de reflexos, hábitos, instintos, dos automatismos também, a gente já estudou a questão dos automatismos, né? Discernimento, raciocínio, aí a inteligência, a consciência de quem somos. Né? O bebê, quando nasce, ele não tem a percepção de que ele é um ser particular. E ele vai descobrindo isso quando ele começa a desenvolver a visão e ver as mãozinhas, né? Ele vai colocando a mãozinha em si próprio, ele vai percebendo pelo tato que existe um corpinho ali, e ele vai, então, desenvolvendo essa percepção de si mesmo, porque ele tem o dom do esquecimento e ele volta zeradinho para poder desenvolver tudo novamente numa perspectiva mais positiva dali para frente. Lembrando que a gente sempre está na nossa melhor performance no momento em que a gente está vivendo, não é isso? E esse processo evolutivo veio desde o ser unicelular, como a gente citou no início, né, da nossa reflexão, até aos bilhões de neurônios que o homem desenvolveu. Então, é um trabalho muito minucioso da espiritualidade superior para chegar ao ponto que nós estamos, né, de evolução. Também o cérebro integral se organiza em lobos diversos, com vasta margem de recursos para o futuro. Então, a gente tem o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital, o lobo temporal, o lobo cerebral e o cerebelo. Quando a alma, então, nasce, se erigirá em consciência desperta com capacidade de utilizar as vantagens potenciais que a divina sabedoria lhe oferta. Então, assim, nós ocupamos um corpo, né? O nosso espírito, a nossa alma, ela ocupa um corpo físico. Esse corpo físico, ele é formado pelo fluido da terra. Nós já vimos isso nos capítulos iniciais aí dessa obra. Então, a nossa mãe, no período da gestação, ela capta o fluido vital que vai formar o nosso corpo físico e o duplo etérico, né? Que é o corpo que faz a ligação entre o nosso corpo físico e o perispírito. E quando, então, o perispírito, que engloba o corpo mental e o espírito, forem habitar esse corpinho, a gente vai ter lá à nossa disposição todas essas capacidades cerebrais que a gente vai desenvolvendo cada vez mais durante a nossa existência, de acordo com aquilo que a gente é apto a estudar, que a gente se propõe a estudar, que a gente se propõe a trabalhar, que a gente se propõe a fazer na nossa existência, a gente vai desenvolvendo aí as partes do nosso cérebro.
Cada existência a gente vai se aprimorando cada vez mais na utilização do cérebro. Se a gente soubesse todas as capacidades do nosso cérebro, a gente usa muito pouco as potencialidades do cérebro. A gente seria capaz de muita coisa. Por isso que Jesus disse, se a gente tiver fé, a gente pode mover montanhas. Porque as nossas capacidades cerebrais, elas vão muito além do que a gente pensa. A gente está muito aquém daquilo que realmente o nosso cérebro pode constituir na nossa existência. Lá no Mundo Maior, que também foi enviado por André Luiz para Chico Xavier, ele fala assim: os lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino de evolução. Reparem, nossa capacidade cerebral, como eu disse, está muito aquém daquilo que ela realmente tem potencial para ser. E o próprio André Luiz traz essas notícias para a gente. Ele mostra para a gente que essas capacidades elas vão se desenvolvendo no passo a passo. Assim como desde o início da formação da Terra, tudo foi sendo desenvolvido paulatinamente, as nossas capacidades cerebrais também vão ser desenvolvidas vagarosamente, paulatinamente. Alguns seres já utilizam mais potencialidades dos cérebros do cérebro do que outros, né? A gente vê isso claramente, né? Os grandes gênios, as pessoas espiritualizadas, aqueles que se tornam iluminados, eles usam capacidades do cérebro que nós ainda não conseguimos descobrir, que podemos usar, mas estão disponíveis para todos. Nós precisamos, então, trabalhar cada vez mais para poder, a cada corpo que a gente experimenta, poder ir desenvolvendo cada vez mais essas capacidades e fazer com que esse corpo humano também seja desenvolvido. Se nós estamos num período de transição, significa que o nosso corpo também tem vai subir um degrauzinho na evolução dele. Não é só o espírito que evolui, nem somente o planeta. Também o corpo das espécies que ocupam esse planeta vão evoluir de uma maneira ou de outra, né? E aí é necessário que existam espíritos preparados para essa evolução do corpo também. Aqueles que não estiverem, assim como aconteceu no início da formação da Terra, vão ser exilados, como os exilados de Capela foram exilados naquele momento histórico. Isso vai acontecer, e aí é que vem lá na Bíblia, né, no Apocalipse, quando eles falam vai ser separado o joio do trigo, é exatamente nesse momento. Quem está preparado e quem não está preparado para essa fase evolutiva da Terra, para esse corpo que vai ser, que está sendo já, né, desenvolvido para as pessoas que vão estar na Terra daqui a algum tempo com essa transição planetária. A próxima parte do capítulo fala sobre o microcosmo prodigioso. Aí ele diz assim: com o tempo, é chegada a hora em que a direção espiritual da vida consegue organizar o sistema nervoso autônomo, capaz de regular e coordenar as funções das vísceras. Estruturam-se, então, primorosamente a inervação aferente e eferente, os centros coordenadores, os sistemas simpáticos e parasimpáticos, as fibras pré- e pós-ganglionares, com os neurônios, a edificarem vias eletromagnéticas de comunicação entre o governo espiritual e as províncias orgânicas. Então, quanto mais desenvolvido, quanto mais evoluído o nosso corpo físico maior probabilidade, potencialidade de comunicação com o mundo espiritual ele vai ter. Porque mais os nossos centros de força vão ficando aprimorados, mais a glândula pineal vai tendo trabalho e mais as partes do cérebro que não são utilizadas vão sendo utilizadas. Então, tudo isso faz com que a gente tenha um avanço também nessas questões aí da comunicação entre o governo espiritual e as províncias orgânicas, né? Então, a gente tem essa evolução também nesse sentido. A gente se comunica, né? Como eu falei, quando a gente chega num lugar com uma vibração que não está muito interessante, com pensamentos negativos, quem está ao redor observa isso.
vê que isso está acontecendo. Nossa, essa pessoa chegou com uma energia péssima, né? Assim que a gente percebe. Então, o pensamento, ele não fica guardado dentro da gente, ele reverbera por nós mesmos, pela energia que a gente está emanando. Então, é importante a gente trabalhar essa questão dos pensamentos para que a gente consiga compreender isso de uma maneira bem efetiva. Então, por efeito das vibrações que emitimos ao pensar, estamos obrigatoriamente ligados, por sintonia mental, a todas as criaturas que no mundo inteiro pensam como nós. Nós nos aproximamos daquelas pessoas que pensam de modo parecido conosco. E isso não vai ser só enquanto a gente estiver encarnado, não. Isso também quando a gente desencarnar. Nós vamos para colônias ou para mundos de transição de acordo com a nossa sintonia mental, de acordo com os pensamentos que a gente emana para o nosso exterior. Então, a gente vai se afinar com esses espíritos de colônias espirituais ou de mundos de transição que tenham pensamentos afinados com o nosso. Então, tem muitas pessoas que têm essa preocupação. Para onde a gente vai depois de desencarnar? Exatamente para esse lugar em que a nossa sintonia mental, em que os nossos pensamentos se afinem, em que os nossos pensamentos tenham uma compatibilidade, né? Então, assim, a gente vai continuar encarnando na Terra? Se a gente tiver a mesma sintonia de pensamento que a Terra tem, sim. Se a gente tiver uma sintonia de pensamento diferente da Terra, se for mais elaborado, a gente vai para um planeta mais elaborado. Mas a gente tem que lembrar, se a gente for para um planeta com sintonia de pensamento mental superior, a gente vai ser aquela pessoa bem limitada desse planeta, né? Porque a gente está saindo de um planeta de provas e expiações e indo para um planeta um pouquinho mais evoluído. Você vai ser o ser mais limitado do planeta, não ser mais um ser tão inteligente ou um ser que já esteja um pouco mais preparado. Então, a gente tem que pensar nisso. Assim, quando a gente passa de um patamar para outro, a gente vai voltar, no sentido assim, para uma percepção ainda primária daquilo tudo que a gente tem pela frente para aprender, né? Se a gente for jogado para um planeta inferior, provavelmente a gente vai ter uma inteligência, uma perspicácia um pouquinho mais avançada do que aquele planeta. Foi o que aconteceu com os exilados de Capela. Quando eles vieram para a Terra, eles trouxeram todo um aparato de saber muito mais evoluído do que a Terra tinha. E isso contribuiu com a Terra para a sua evolução, né? Brutal, assim, porque deu um salto de evolução com os exilados de Capela e todos os ensinamentos que eles trouxeram para nós. Então, isso é muito interessante a gente pensar também. Então, a gente se afina com as pessoas que têm a mesma sintonia mental que a gente, ou seja, que têm os mesmos tipos de pensamento que a gente. Somos os responsáveis diretos por esse ambiente psíquico que criamos às custas dos nossos desejos. Então, nossa, mas tem uma pessoa... As pessoas que estão se aproximando de mim agora parece que elas são de briga, parece que elas têm uma energia baixa. Será que a sua energia não está compatível com a dela? Se você está aproximando esse tipo de pessoa, provavelmente sim. Se você está se afinando com pessoas que têm um pensamento no amor, na pureza, é porque o seu pensamento está se afinando com esse tipo de pensamento das outras pessoas. Então, a gente atrai aquilo que a gente vibra, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso, porque o nosso cérebro tem essa capacidade. E quando a gente chega nos ambientes, as pessoas, não importa se são espíritas, não espíritas, sensitivas, todos nós somos médiums, né? Isso já é uma lição que o espiritismo traz para a gente. Não importa, todos os seres humanos são médiums, independente da religião, independente das capacidades mediúnicas que estão afloradas ou não, somos. Então, temos percepções energéticas. A gente percebe a energia do outro. A gente percebe se aquela energia está bacana, se não está bacana. Isso é um fato, né? Então, a gente precisa sempre, mais uma vez, estar no orai e vigiai, para que a gente possa sempre estar se vigiando, não no sentido de julgar a si próprio, mas no sentido de trabalhar tudo isso para que a gente possa sempre se aprimorar e sempre possa estar com essa vibração elevada. Mente, célula e corpo. André Luiz explica que os estados da mente são projetados sobre o corpo através dos biósforos, que são unidades de força psicossomáticas que
que se localizam nas mitocôndrias. A mente funciona ora como um sol irradiando calor e luz, equilibrando e harmonizando todas as células do nosso organismo, e ora como tempestade, gerando raios e faíscas destruidoras que desequilibram o ser, atingindo as células nervosas. Tudo isso vai fazer com que o nosso corpo físico tenha uma reação. Toda ação leva a uma reação. Então, se a gente é um sol de luz, né, que vibra harmonia, equilíbrio, a gente está fazendo com que todo o nosso corpo físico também tenha essa harmonia e equilíbrio. Então, pensamentos equilibrados, pensamentos no amor, pensamentos sempre numa vibração elevada, vão fazer com que o nosso equilíbrio aconteça. E aí os centros de força, que André Luiz determina como 7, vão ficar equilibradinhos, bonitinhos e transmitindo sempre ondas positivas para o nosso corpo como um todo. E aí a gente vai estar com saúde, né, mental e física integrada. Mas, se a gente for tempestade, e aí a gente for raios e faíscas, destruidoras, desequilibrando tudo, isso vai reverberar no nosso corpo físico. Isso também é dito por André Luiz, tem coisas que eu repito muito, né? Mas assim, eu acho importante para a gente poder ter essas menções do próprio espiritismo em nosso lar. Quando ele se descobre doente e ele acha que a doença é alguma coisa normal do corpo. Mas quando ele vai para o mundo espiritual, ele entende que aquela doença foi provocada por ele mesmo, pelos desequilíbrios, pelas tempestades, gerando raios, faíscas destruidoras e desequilibrando o corpo físico dele. E ele, então, adquire um câncer no centro de força, que é chamado de plexo solar, que é responsável por toda a parte digestória do nosso corpo. Esse desequilíbrio vai gerar esse câncer, que vai fazer com que ele desencarne. Então, é muito importante a gente ter em mente que a gente precisa estar sempre equilibrado, que a gente precisa estar sempre vibrando no amor, vibrando na oração, vibrando no orar e vigiar a nós próprios, para que a gente possa ter, então, essa regularidade de pensamento e vibrações positivas, sempre vibrando no amor. Os processos kármicos advindos de outras encarnações estão marcados no núcleo celular através dos cromossomos, disposições do destino, sendo, portanto, irreversíveis nessa encarnação. A evolução da doença e a aquisição de novas moléstias seriam controladas através do citoplasma, pela ação dos bióforos, que modificariam a informação enviada pelo núcleo ao citoplasma, podendo, a partir do governo mental, impedir a sua manifestação ou torná-la mais ou menos graves. Isso está em Medicina e Espiritismo, né, do AME, que é a Associação Médica Espírita do Brasil. Então, assim, na verdade, ele coloca lá que são irreversíveis. Mas como o nosso cérebro humano tem capacidades que nós nem mesmos desconhecemos, existem aí, né, aquilo que a gente chama de milagre e que faz com que coisas consideradas impossíveis se tornem possíveis. Coisas consideradas irreversíveis se tornem reversíveis. Mas ele está falando no sentido assim, por exemplo, uma pessoa veio sem uma perna, não tem como ela recuperar essa perna. Uma pessoa veio com um problema mental que danificou lá uma parte do cérebro por N motivos. Não tem como a gente recuperar isso. Então, é nesse sentido que ele está colocando essa coisa irreversível, né? Mas a gente pode ir trabalhando para melhorar isso, para numa próxima encarnação a gente não precisar mais vir com essas limitações. E, se a gente for pensar num campo maior, todas essas limitações kármicas, elas são advindas das nossas culpas. Quando a gente se culpa por alguma coisa, a gente mesmo quer se castigar. E esse castigo, ele é imposto a nós por nós mesmos, certo? Então, a gente precisa trabalhar melhor a nossa mente e os nossos pensamentos para que a gente possa não adquirir culpas, mas adquirir responsabilidade sobre os nossos atos,
compreensão sobre eles e auto-perdão, para que a gente possa entender que a gente está num processo de evolução e que a gente pode errar. A gente cometeu um erro gravíssimo. Compreender esse erro, se perdoar e numa próxima existência, se a gente tiver desencarnado, voltar fazendo coisas positivas, sem adquirir culpas. A culpa ela só leva a um atraso e a implicações kármicas. E então, ele está falando aqui que as doenças elas podem ser mais ou menos graves de acordo com aquilo que a gente vai trabalhar mentalmente, né? O nosso governo mental é que vai trabalhar essa questão. Então, assim, se eu falo assim, a minha doença é muito grave, a minha doença está se agravando, a minha doença, você está trazendo a doença para você. Agora, se eu falo assim, essa doença que se instalou em mim, ela tem a prospecção de ser grave, mas vou estar em oração e em vigília constante para que ela possa se tornar amena e até atingir a cura. É o cérebro que vai trabalhar isso dentro das suas próprias células, enviar esses pensamentos para as células, pensamentos de cura, pensamentos de amor, e vão fazer aquilo se modificar. E é aí que acontecem os grandes milagres. Quando uma pessoa se cura de um câncer, quando a pessoa se cura de uma enxaqueca, que também é incurável, quando ela se cura de uma intolerância à lactose, que também é incurável. Então, tem coisinhas assim, pequenininhas que a gente esquece, que são incuráveis e que tem pessoas que ficam curadas completamente daquilo. Por quê? Porque os comandos que são enviados pelo cérebro para as células são comandos de cura e não comandos de permanecer na doença para fazer com que ela se agrave cada vez mais. Vamos lembrar de novo, as nossas capacidades cerebrais são enormes, inúmeras, e a gente não conhece nem um terço delas. A gente usa muito pouco do nosso cérebro. Em O Livro dos Espíritos, Kardec diz assim, pergunta para o Espírito da Verdade, a alma tem uma sede determinada e circunscrita ao corpo? Aí o Espírito da Verdade responde, não, mas ela está mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios, em todos os que usam bastante o pensamento, e no coração dos que sentem intensamente e cujas ações são dedicadas à humanidade. Por isso, essa questão mente e coração, cérebro e coração, perdão, é sempre uma questão para a gente pensar, né? A gente precisa agir com os dois de uma maneira equilibrada. O centro coronário, que é o centro que fica no topo da nossa cabeça, por fulcro luminoso, entrosa-se com o centro cerebral. E dessa junção de forças, o espírito encontra no cérebro o gabinete de comando dos sentimentos e pensamentos, com os quais, no regime da responsabilidade e de autoescolha, plasmará no espaço e no tempo o seu próprio caminho de ascensão para Deus. Então, através daquilo que a gente pensa, da que a gente sente, então é o coração e o cérebro que são os comandos, né? A gente vai trilhar os caminhos em direção à ascensão, em direção a essa busca da reforma íntima, da melhora interior, para que a gente possa ascender para Deus. É por aí. É sempre nessa afinação entre o cérebro e o coração. Lá no Mundo Maior, no capítulo 3, André Luiz nos fala: não podemos dizer que possuímos três cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que, porém, se divide em 3 regiões distintas, como um castelo de 3 andares que abrigam, no primeiro, os impulsos automáticos, hábitos e automatismo. O automatismo a gente estudou lá nos primeiros capítulos. São coisas involuntárias que o corpo realiza por si só. São coisas que vêm, por exemplo, o coração bate, sem a gente pensar, o coração tem que bater. Ele bate, né? O nosso intestino, o nosso estômago funciona. Por quê? Isso está lá no automatismo, né? E os nossos hábitos também são impulsos automáticos que a gente pode modificar, a gente pode trabalhar para se modificar. Tá, mas o automatismo do corpo não. No segundo, as conquistas atuais. Esforço e vontade. Eu não gosto muito da palavra esforço. Eu gosto da palavra trabalho, exercício e vontade. O esforço é cansativo, ele gera cansaço. O trabalho e o exercício, eles geram
resultados, né? Então, trabalho, exercício, vontade. Então, são as conquistas que a gente tem hoje, que a gente vai angariando no nosso caminhar. No terceiro, as noções superiores, ideal e meta superior a ser alcançado. Então, a gente tem aí as nossas metas, aquilo onde nós queremos chegar, as nossas buscas, né? Nós somos buscadores de uma revolução interna, de uma transformação interior, para que a gente se torne uma pessoa melhor. Então, a gente tem essa meta de seguir em frente para poder alcançar isso. Então, ele diz que o cérebro se divide nessas 3 partes: impulsos automáticos, conquistas atuais e noções superiores. Distribuímos desse modo nos 3 andares: subconsciente, consciente e superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos passado, presente e futuro. Então, o passado, ele está armazenado lá no nosso corpo mental. Tudo que a gente foi, desde quando a gente era mineral, está armazenado no corpo mental. Está lá bonitinho, reservadinho, armazenado lá. E nós temos aí algumas lembranças do que fomos, se elas são necessárias para a nossa evolução no presente momento. O presente é o que existe, é o que está aqui, é o que nós estamos vivendo e o que nós somos. E o futuro, a gente pode fazer manifestações para que ele possa ocorrer de uma maneira tranquila, de uma maneira gostosa. E a gente aí tem aquela velha história, que a gente planta, a gente colhe. Nós estamos plantando o que no nosso presente para colhermos no futuro? O que nós plantamos ontem e estamos colhendo hoje? Está sendo bom? Então, a gente precisa trabalhar para poder melhorar cada vez mais. Está sendo ruim? A gente tem que mudar a rota do plantio. A gente tem que mudar a semente que a gente está plantando para plantar coisas mais interessantes, então, colher coisas mais interessantes. Essa questão presente, passado e futuro é alguma coisa que está em nós e que nós podemos trabalhar em nós mesmos. Lembrando que o tempo da Terra é o tempo da Terra, é diferente do tempo do universo, é diferente do tempo da espiritualidade, certo? Então, a gente tem aqui uma noção de tempo que é diferente quando a gente desencarna, muito diferente, a gente vai aprender isso, ou reaprender isso quando a gente desencarnar novamente e voltar para a nossa casa, que é o mundo espiritual. Então, pessoal, é isso, né? Eu tenho que dizer que eu tenho visitado bastante a Federação Espírita do Estado de Goiás para me ajudar, né, na composição da explanação sobre essa obra, que é uma obra bastante complexa, como vocês estão vendo, mas ela está trazendo muito aprendizado para mim. Eu espero que ela também esteja trazendo muitos aprendizados para vocês. E eu acho que, fazendo essa conjugação de obras diferenciadas, a gente consegue ter um entendimento mais global daquilo que André Luiz veio trazer com essa obra tão significativa, que nos explica toda a construção da Terra, desde o mineral, desde lá de trás, até aqui onde a gente está, nesse momento, falando sobre o cérebro. Muito obrigada pela companhia de vocês, obrigada pela continuidade aí da participação de vocês nesse estudo. Na semana que vem, nós vamos para o capítulo 10 da obra de André Luiz, para poder fazer um aprofundamento ainda, né, maior dessa obra. A gente está na parte 1, que fala sobre a questão do corpo, da esfera física da Terra, e no capítulo 10, então. Gratidão a todos pela companhia. Até semana que vem, na sexta-feira, às 8 horas, aqui na página do Facebook do Centro Espírita 3 de Outubro de Varginha, Minas Gerais. Gratidão, namastê, até semana que vem. Beijo no coração.